Olá, tutores, tudo bem? Aqui é o professor Marcos, sou professor da disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão, que vai ser ministrado agora no SEAD, na UFP. E esse aqui é o nosso primeiro encontro, nosso contato, para entender um pouquinho da disciplina, como foi que eu organizei. Essa nossa formação, né, eu creio que é mais um momento de eu compartilhar para vocês como foi a ideia da disciplina, o planejamento, né, e vou mostrar para vocês alguns pontos que eu coloquei, algumas atividades, os fóruns, né, onde eles podem baixar o aplicativo, os materiais, tá bom? Mas antes de passar para essa apresentação do que eu já coloquei na plataforma, eu acho que é só para a gente fazer uma definição da disciplina. Bom, Sistemas de Apoio à Decisão é uma disciplina que envolve as nossas duas áreas, né? A gestão e os sistemas de informação, né? Vocês são formados, né, nessa área de sistemas e eu não tenho essa formação, né? Mas também eu tenho a formação em administração e vocês não têm essa formação. Então, a intenção aqui, tá, proposta por mim, é que eu foque mais nas características da gestão, do que de fato é a decisão, dos processos que envolvem, como é que se pode desenvolver psicologicamente essa ideia da decisão, porque embora seja muito comum, né, a gente tomar decisão, porque a gente toma decisão o tempo todo, né, na vida cotidiana, mas quando a gente fala de organizações, né, nós tomamos decisões de maneiras diferentes, né? Algumas vezes você toma decisões por impulso, né, e isso é um modo também de tomar decisão, é previsto pelas teorias que falam da teoria da decisão, mas também existem outras maneiras, pessoas mais sistemáticas, né, pessoas que precisam de dados, uma quantidade de dados maior, outras menor, ou então a própria situação, ela não tem a quantidade de dados necessária para você tomar uma decisão segura, e aí você tem um processo de tomada de decisão dentro de um ambiente de grandes incertezas, né, ou de muita incerteza, ou de pouca incerteza, dependendo da quantidade, da qualidade e da precisão da informação, do dado, né? Então, isso é uma situação e é um conteúdo que dentro da administração a gente discute muito, né? A gente pensa muito porque nós somos tomadores de decisão, né? A formação do administrador é essa, né? É para analisar situações, analisar o material que temos em mãos para tomar as decisões, né? E como nós precisamos desse material em mãos, nós precisamos de um suporte muito seguro. E esse suporte, hoje em dia, com a quantidade de informações que são criadas nas empresas o tempo todo, só por meio de um sistema, né? Guardar material em bloquinhos de nota, em papelzinho, né, na memória, a gente não consegue mais isso tanto. São muitas informações que são criadas, né? Então é aí onde entra o papel de vocês, nessa formação, nesse desenvolvimento de uma solução que possa agregar tudo aquilo que os tomadores de decisão precisam, inclusive vocês próprios, como tomadores de decisão também, né? Reunir em uma aplicação viável, às vezes simples, e o ideal é que seja simples, fácil de manusear, intuitivo, com uma saída de dados adequada a quem está tomando a decisão. Então, essa parte dessas características, nós temos como também opinar, como administradores, porque nós, administradores, e isso eu falo nós às vezes individualmente, tá bom? Cada pessoa tem a sua maneira de compreender melhor as situações, os dados, os números, ou não necessariamente sendo números, né? Então, assim, muitas pessoas compreendem e se satisfazem com uma tabela do Excel, por exemplo, ou então uma tabela menor com dados mais sintéticos, né? E ele consegue, a partir dessa tabela simples, tomar decisões, né? Claro, se o problema que está sendo colocado para decisão for um problema que permite,
né? Ótimo, e vai dar certo, né? No entanto, tem outras pessoas que preferem gráficos, né? Então, aquela tabela, se ela tiver como ser transformada em um gráfico, ótimo, né? Melhor ainda, porque aí aquelas pessoas que preferem, que têm uma capacidade visual, né, melhor, né, de desenhos, de gravar, de observar pelos desenhos, ela já tem a questão desse diagrama como um modo melhor de tomar decisão, né? E a gente sabe que, por exemplo, um gráfico de pizza, que é bem simples, né, um gráfico simples desse, quando você olha para ele, você não bate muita cabeça, né? Você sabe que você pode olhar ali e ver pela ideia da pizza, né, a fatia que corresponde a determinada situação, né? Vamos supor, vendas, né? Se você quiser colocar num gráfico de pizza, você consegue ver ali a quantidade de vendas, né, de maneira muito simples, muito rápida, né? Então tem essa possibilidade também. Então esse modo de você da saída do sistema, né, do final do processo, do processamento, a saída desses dados, o modo que ele vai ser colocado para o usuário final, no caso o administrador, um gerente, um coordenador e por aí vai, ou mesmo um vendedor, que é uma pessoa mais operacional, isso é importante também de discutir. E nessa disciplina nós vamos discutir, fazer essa pegada, tá bom? Nós não vamos, e aí entra a limitação que eu tenho quanto à disciplina, que é o código do programa. Isso eu não tenho como fazer, não é minha formação, né? O código do programa é a formação de vocês, são vocês que vocês conhecem isso. Então é nesse momento que eu queria pedir ajuda para que vocês colaborassem, caso os alunos tenham dúvidas quanto a qual o código que eu devo utilizar, qual o script que eu tenho que utilizar. Já existe um script pronto na internet, eu posso baixar. Isso daí, com certeza, a resposta seria sim, né? Já existe, na internet tem muito script pronto, muito sistema já finalizado, que você pode copiar código, colocar código e assim vai, né? Mas não é o objetivo dessa disciplina. Embora os alunos sejam de sistema de informação, eles têm que fazer sistemas para solucionar problemas desse tipo, né? Mas aqui a minha intenção é colocar para os alunos a compreensão que eles têm sobre esse processo de tomada de decisão. Eu já olhei na grade curricular, eles já passaram pelo SIG, né? Então o SIG e o SAD, eles têm características muito parecidas, embora um elemento diferenciador, né, que é de quais são os dados que são colocados dentro desses sistemas, né, onde o SIG, né, o básico dele são informações internas, né, desenvolvidas apenas por um setor, vamos supor, o setor de vendas. Então cria-se aquelas planilhas e gráficos com base em informações internas. E esse nosso sistema que nós vamos ver agora, ele busca também, na base de dados dele, no banco de dados dele, ele busca essas informações internas, mas ele também nos permite, e ele deve permitir, que informações externas acessem o interior da organização, né? Porque existe um processo de tomar a decisão mais complexo, né? O SAD, ele tem essa característica, né, que ele tem é um processo de decisão, também é utilizado basicamente pelos mesmos tomadores, gerentes, diretores, né, mas ele traz a diferença do tipo de problema que é colocado, né? Eu não estou mais falando, quando eu falo de SIG, eu estou falando ali de um relatório mensal de vendas. E o sistema compila todos os dados e me dá um relatório de vendas. Ótimo, eu posso colocar ali quem foi o vendedor que teve maior aproveitamento, o que teve menor. Eu posso separar isso por organizações, por unidade da empresa, por, enfim, horários, e aí vai, né? No SAD, essas informações são importantes, mas eu preciso tomar decisões em problemas mais complexos, né? Por exemplo, que tipo de estratégia de venda seria mais útil para determinada situação, né? Então, que tipo de estratégia de venda? Eu não consigo esses dados simplesmente nos dados internos, né? Eu preciso, claro, pegar o histórico de dados que a minha empresa construiu ao longo de um tempo,
né? O ideal é aquelas que tenham isso registrados. Ao longo de um tempo eu pego e eu faço, por exemplo, a separação pelo tipo de estratégia que foi utilizada por mim, pela minha empresa, e posso também comparar com elementos externos. Eu posso avaliar, o meu setor de marketing pode acompanhar as empresas concorrentes e também fazer o mesmo tipo de acompanhamento. Qual foi a participação no mercado da minha empresa ao longo de 5 anos, com determinadas estratégias, e qual foi o crescimento de mercado que a minha empresa concorrente ou outras, ou 2 ou 3 empresas concorrentes tiveram dentro desse mesmo período e quais estratégias eles fizeram. Então eu posso juntar dados internos e dados externos para tomar uma decisão de estratégia de decisão, por exemplo. E eu preciso que esse sistema me colabore para isso. Eu preciso que esse sistema me ajude para poder ver essa estratégia. É claro que nós não estamos falando que aqui nós vamos falar de inteligência artificial ou então de outros elementos, embora a inteligência artificial também já é um tipo de sistema de modo que nós podemos tomar decisão, mas o sistema em si, ele não vai tomar decisão por você, porque o tomador de decisão é sempre o último, é sempre a ponta, no caso a pessoa que vai tomar essa decisão. Ele pode até indicar, direcionar para um tipo de decisão, mas o bater o martelo, né, a finalização é por parte da pessoa. Ele orienta, não é isso? Ele nos orienta, ele vai nos mostrar, nos revelar o que aquela imensidão de dados tem por trás dela, ou conexões entre eles que podem nos revelar a melhor maneira, ou o melhor modo, ou a melhor decisão que nós devemos tomar. Ok? Então, assim, essa disciplina, ela tem essa característica. Nós vamos discutir ao longo da disciplina características das organizações. Embora os alunos já tenham visto alguns elementos de teoria, nós vamos voltar a falar sobre teorias da administração de uma maneira geral, mas agora falando sobre os dados, sobre a quantidade de dados, o foco das empresas ao longo do período que elas existem, no caso que elas existem desde muito tempo, elas existem, né? Mas nós vamos utilizar apenas o período em que a teoria das organizações existiu, que é do início do século passado até os dias de hoje. Então nós vamos ver aí a formação, a evolução dessas teorias e vendo os tipos de tomada de decisão que foram sendo colocadas em cada uma delas, o foco que as empresas tinham, né? E eu também estou me esforçando até para tentar identificar a quantidade de dados que eram produzidas por cada uma delas, porque hoje a questão de dados é relevante. Inclusive, o nosso primeiro artigo que eu coloquei aqui para leitura é justamente sobre Big Data, né? Então, assim, é uma realidade que nós temos hoje, temos que viver com ela. A tendência é só aumentar a quantidade de dados que é produzida. E essa aí, com certeza, é um elemento fundamental que distingue hoje as organizações das organizações anteriormente, né? E o processo de evolução também da teoria da decisão, ela também tem isso como base, certo? Porque se você for pensar um pouquinho aí, aquelas pessoas que já escutaram sobre organizações, sobre administração, podem chegar àquela ideia de assim, não, os administradores são pessoas racionais, eles, para tomar decisão, eles avaliam todas as possibilidades que têm disponíveis. Isso daí, essa ideia, é o que a gente chama de tomar decisão com base na racionalidade, né? Mas a própria teoria das organizações já nos mostra que nós não temos como avaliar todas as possibilidades. Nós temos, então, uma racionalidade limitada. Nós não avaliamos todas as possibilidades de um evento. Nós não fazemos isso. Porque se você for fazer tudo isso, pode ser que existam situações que podem ter ali 3 ou 4 caminhos diferentes. Mas podem ter outros que podem ter milhares de caminhos. Então, assim, nós não temos uma racionalidade total quando nós estamos tomando decisão. Nós temos uma racionalidade limitada quanto a isso. Nós avaliamos possibilidades que podem ser mais frequentes ou então disponíveis naquele momento.
E isso, inclusive, está ligado aos próprios dados que são colocados dentro da empresa. Se você parar para pensar que tem empresas que não guardam, não armazenam dados, e que isso é a realidade da grande maioria das empresas que nós temos, que são as microempresas, e que são empresas que não possuem, às vezes, um sistema de registro de caixa, ele não registra, às vezes, nem o que ele compra. Né? Quando ele compra de um fornecedor, a nota fiscal simplesmente desaparece no meio de tantos e tantos papéis que eles guardam ali. Né? Então, assim, se você parar para pensar que essa pessoa, esse microempreendedor, esse empreendedor individual, ele não tem como, não tem tempo, não tem recurso e não tem infraestrutura para avaliar todas as possibilidades, você vai chegar à conclusão que, de fato, ele tem ele toma a decisão com base em racionalidade limitada. Né? E isso é o que nós temos hoje. Imagina só a quantidade de dados que nós temos hoje. Se nós formos avaliar todas as possibilidades que nós temos de chegar a um resultado, nós não talvez, muito possivelmente, nós não teríamos tempo para fazer tudo isso. Né? Claro que agora a gente consegue ampliar com o apoio de um sistema. Com o apoio de um sistema a gente consegue ampliar, mas mesmo assim nós vamos estar limitados. Por quê? Porque nós vamos depender de uma alimentação adequada desse sistema para que ele analise os dados que foram colocados e colabore com a gente no processo de tomar a decisão. Isso é uma limitação, isso pode estar sendo desenvolvido aí alguma possibilidade de melhora, de superar essa fragilidade, né? Mas possivelmente vai ser sempre uma fragilidade que vai existir ao longo do tempo, porque os dados vão sempre continuar existindo, sendo produzidos, e sempre pode ser que não exista um tipo de banco de dados para a gente poder fazer a coleta deles. Certo? Bom, pessoal, eu creio que a ideia da disciplina, apresentei para vocês aqui agora, né, como é que eu vou fazer essa pegada da tomada de decisão, e deixando bem claro que nós vamos discutir tomada de decisão para que os alunos eles compreendam esse processo psicológico que é a tomada de decisão, certo? E que eles comecem a pensar como eles, como desenvolvedores, poderiam, por exemplo, criar soluções para as organizações com base nesses processos psicológicos dos tomadores de decisão, que inclusive pode ser eles mesmos. Né? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que existem no planejamento, existem leituras. Né? Nós sabemos que os alunos às vezes têm um pouco de bloqueio quanto a isso, né? Principalmente em áreas que são muito práticas, né? Como a administração, certo? Que a leitura, os alunos acham que a leitura ela é muito desnecessária porque eles querem ir para a prática, querem fazer, querem administrar, querem gerenciar, querem discutir, querem tomar decisão, né? Mas ela é muito importante para a gente compreender alguma situação, principalmente a gente entender aquilo que deu errado, e aprender com as situações de outras pessoas. Né? Dentro da administração, nós trabalhamos muito com esse processo de leitura de casos. Então, dentro dessa disciplina, eu também coloquei algumas leituras e também alguns casos. Também coloquei uma parte prática, que é para os alunos aí também começarem a ficar mais animados para isso. Mas está lá para o final da disciplina. Né? Inicialmente nós vamos nos fortalecer da teoria, da análise, da parte teórica. Não significa só de leitura, a parte teórica que eu digo também é estudos de caso, tá? Discussões entre a gente para melhorar o nosso entendimento sobre esses processos, e depois, no final da disciplina, a gente fazer aí algumas aplicações em sistemas e ver alguns tipos de sistemas que também são utilizados nas empresas, mas sempre com base na parte teórica que a gente já viu durante o início da disciplina. Tá bom? A plataforma já está montada, já foi colocada os arquivos, material didático que está disponível, que inclusive eu peguei do próprio blog do curso de sistemas.
Eu coloquei já os artigos, os vídeos que eu vou utilizar, né? Existe apenas uma limitação quanto ao material do livro, né, que eu tenho, porque eu vou utilizar esses dois livros, né? O livro da administração, que tem algumas coisas relacionadas à administração, né? Principalmente a primeira parte, que é teoria, e a parte de decisão está aqui. E também um livro de sistemas que a gente também usa na administração, né? Que vocês conhecem com certeza, que é do Loudon e Loudon, né? Então esses dois livros eu vou utilizar. A minha única situação é que eu não tenho esses livros em PDF e nem tenho as partes desse livro em PDF, certo? Eu vou ver ainda como é que eu resolvo esse problema. Se vocês tiverem alguma dica de como é que eu poderia resolver, por favor, me avise, tá bom? Se for mais fácil. Se alguém tiver os capítulos relacionados a ele, eu posso até colocar esse de administração, talvez seja mais difícil, né? Mas o livro aqui do Loudon e Loudon, que é Sistema de Informação Gerencial, pode ser que vocês tenham alguma coisa já, né? Nós não vamos utilizar o livro inteiro, claro, absolutamente certeza isso. Nós vamos utilizar apenas algumas partes desse livro, né? As partes que interessam mais, a parte de tomar a decisão. Esse outro livro também nós não vamos utilizar ele completo, mas também a parte relacionada à teoria da administração e ao processo de tomar a decisão. Esses dois livros, eles têm material e têm capítulos específicos sobre tomada de decisão, né? Então, se vocês tiverem esse material, me avisem, porque aí eu tento adaptar o conteúdo da aula para esse material aqui. Na plataforma, eu já inseri o material didático que está disponível no blog do curso, né? Eu peguei esse material agora, mas quando eu comparei aqui, era exatamente muito parecido com aquilo que eu já tinha proposto para a disciplina, tá? Então, fica como um material de consulta para os alunos, de verificação, embora ele seja bem grandinho, o material, ele tem muito exercício, mas nós não vamos utilizar o exercício de livro, o exercício que está colocado lá, né? Não vamos porque, na verdade, assim, eu prefiro que esse processo de aprendizagem seja colaborativo entre os alunos. Então, eu prefiro utilizar fóruns do que utilizar exercício para que eles façam, entende? Ou seja, vai ler um livro e depois ele vai responder um exercício. Pode funcionar para alguns, né, para alguns alunos, mas eu prefiro colocar isso como um modo de debate dentro dos fóruns, tá? Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma, como foi que eu organizei, como é que está colocada lá, distribuída. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de organização, então por isso que é importante colocar. Antes de passar para ela, a primeira aula, né, que nós vamos ter com os alunos, ela é uma aula introdutória. Então, o conteúdo vai estar lá, as aulas vão ficar sendo distribuídas, são videoaulas que eu vou fazer e vou colocar para os alunos na plataforma. Na verdade, eu acho que eu vou ter que mandar isso para vocês e vocês vão ter que colocar na plataforma, se eu não me engano. O professor Ramon me disse que depois que as turmas são duplicadas, né, teria que ser feita essa inclusão polo por polo, né? Então, eu passo para vocês e também eu vou ter que passar para vocês que eu acredito que tem um material ainda que esteja faltando, que é um conteúdo que vai ser lá no final da aula, final da disciplina. Está faltando esse conteúdo também, que é um arquivo, e vocês vão apenas colocar o arquivo para os alunos lá. Então, duas coisas que vão ficar pendentes aí para a gente ficar colocando ao longo três, né? Ao longo da disciplina. A primeira é que as videoaulas vão ter que ser incluídas na plataforma por vocês. A segunda é que tem esse material que eu queria disponibilizar para os alunos, né? Os capítulos dos livros, das partes que eu vou utilizar, que aí quando eu conseguir resolver, eu vou repassar para vocês e vocês vão também colocar lá. E a terceira pendência que eu tenho é de uma atividade que está lá, se eu não me engano, na parte 5, na parte 6, na quinta ou na sexta aula, que também está faltando, e quando eu finalizar, eu mando para vocês. Lembrei de uma outra coisa.
quanto à colaboração de vocês no processo de avaliação de fóruns, né? Eu estou criando aqui um material que ele não é um gabarito, mas ele é um espelho, né? Um espelho daquilo que se espera nas respostas de fóruns, né? Então tem alguns materiais que eu estou colocando, eu estou fazendo fórum por fórum, e nos fóruns você vai receber a ideia daquilo que os alunos devem colocar ou deveriam colocar. Aquilo ali vai guiar a sua correção, né? Vai guiar a sua orientação. Embora também acredito que vocês já devam conhecer bastante um pouco dessa questão do SAD, já devem ter tido outros professores dessa disciplina, né? Então já foram orientados uma outra vez, né? Então vocês sabem o que é a disciplina, né? Sabem distinguir aquilo que é da administração e o que é dos sistemas. Então eu creio que eu vou passar para vocês esse material, mas se vocês tiverem algumas dicas também, vocês podem colaborar na melhoria ou dando as dicas que a gente pode tentar fazer algum tipo de adaptação. Tá bom? Eu também queria que vocês avaliassem a plataforma e vissem com esse olhar crítico se vocês acham que o que foi colocado ali, se ele colabora para a formação do aluno, se vocês considerarem que algum ponto pode ser melhorado, pode ter um foco diferente, eu queria que vocês me falassem, tá bom? Porque como eu já falei para vocês, eu não tenho essa formação da área de vocês, a minha formação é em administração, essa disciplina eu já ministro há algum tempo, né? Eu tenho um pouco dessa afinidade com a área de sistemas, embora eu não monte sistema, eu não sou desenvolvedor, né? Mas eu tenho um pouco de afinidade com a área, gosto da área, gosto de ler sobre a área, certo? Mas, como vocês sabem, eu tenho minha limitação porque eu não sou da área, eu tenho a limitação da formação, tá bom? Então eu queria pedir essa ajuda aqui, avaliem com um olhar crítico e me deem um feedback, tá bom? A gente pode discutir em outro momento. Nós podemos fazer uma reunião, né, virtual, e aí a gente pode fazer esse debate e reunir as dicas de todo mundo e começar a fazer algum ajuste na disciplina. Tá certo? Vamos agora para a parte aqui. Eu vou mostrar o slide que eu vou mostrar para os alunos, apresentar na primeira aula. Eu vou apenas passar rapidamente esse slide, que é para vocês verem como é que vai ser apresentado para os alunos. E depois eu vou mostrar também a plataforma e como é que ela está organizada. Tá bom? Gente, vamos lá. E lembrando, se tiverem alguma dúvida, tá bom? Vocês podem mandar e-mail. O professor Ramon me colocou no grupo de tutores, tá lá, mas também eu tenho um pouco de limitação quanto a acompanhar grupos. Às vezes eu não consigo acompanhar essa quantidade de grupos que tem, né? Então eu vou olhando e eu peço, assim, se vocês tiverem alguma coisa pontual para me falar, você pode colocar no grupo e me marca, porque aí eu sei que aquele momento bem ali é importante que eu olhe, tá bom? Então, porque naquele grupo tanto tem eu, né, como professor da disciplina de SAD, como tem outros professores, então às vezes a quantidade de informação, os dados são muitos, né? E eu vou ser sincero, muitas vezes eu passo a vista, né? Eu passo a vista. Aquilo que é importante, aquilo que vocês marcassem, aquilo que for direcionado para mim, para a disciplina de SAD, vocês marquem, ou então, se for o caso, se vocês julgarem necessário, a gente pode montar um grupo só da disciplina SAD para discutir aspectos da disciplina SAD, tá bom? Com limitação de nada de bom dia, nada de boa tarde, nada de corrente, nada de política, nada de falar mal de ninguém. Simplesmente a gente repassa a informação e manda uma demanda e recebe as informações. Se tiverem de acordo com isso, a gente pode fazer essa diminuição da quantidade de dados que vão ser colocados no grupo lá oficial de tutores, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, né, aqui eu vou apresentar agora o plano de curso da disciplina de sistemas de informação, de sistemas de apoio à decisão, tá certo? Aqui eu vou apresentar de forma resumida, tá bom?
porque esse mesmo conteúdo vai ser o conteúdo da primeira aula dos alunos. Então, eu vou apresentar rapidamente, até porque eu já falei bastante na parte introdutória, e de uma forma geral, apontando os primeiros passos e a ideia para vocês, tá certo? Antes, né, eu também acabei esquecendo de me apresentar um pouco, né, antes, mas eu sou, eu sou formado em administração pela UFP, eu sou mestre em administração pela UFPE. Essa disciplina de sistemas eu tenho uma afinidade porque eu já ministrei algumas vezes. Na administração, a gente chama ela de administração de sistemas de informação, ou então sistemas de informação gerencial, né? E aí a gente abarca todo esse conteúdo que vai ser ministrado agora, tá? Então vamos lá. As informações gerais eu vou apresentar para os alunos, né? Disciplina começando dia 18 do 5 e terminando dia 8 do 8. A dinâmica da disciplina, como é que ela vai ocorrer. Primeiro, nós vamos ter as videoaulas, né, e essas videoaulas vão ser a parte dos conteúdos que serão apresentados, né, o conceito, né, os conceitos apresentados em cada aula serão gravadas por mim e elas serão liberadas todos os sábados. Né? Então, todo sábado, de acordo com o cronograma que nós vamos ver mais adiante, vai ter a liberação da aula. Né? Então, a partir da aula, né, também tem a leitura, uma leitura de um material, seja ele um artigo, um capítulo de um livro ou um estudo de caso, tá? Mas sempre vai existir isso. Eu sei, né, que os alunos da graduação, principalmente, têm essa de cursos mais práticos, eles tendem a cansar um pouco mais quanto à leitura, mas, enfim, não tem como a gente fazer essa fuga, entende? Então, assim, os alunos vão ter que se acostumar com essa leitura, assim. Após a leitura, eles têm uma atividade para realizar. Né? Então, as atividades, em geral, estão atreladas às leituras. Né? Então, é quase uma obrigatoriedade fazer a leitura para fazer a atividade. E as atividades são de 3 tipos, né? São os fóruns, trabalho ou a prova. Desculpa. São desses 3 tipos, então ao longo da disciplina, nós vamos ter essas 3 modalidades de trabalho apresentando atividades. Bom, nossos objetivos, como eu já falei antes também, né, aqui é colocar os alunos à frente e compreendendo esse processo mais psicológico que é a questão da tomada de decisão. Tá? Como é que ele acontece na cabeça da pessoa, né, os modos de tomada de decisão, né, e como é que os sistemas vão colaborar nesse processo. Certo? A nossa meta ela foi dividida aqui em 3 partes, né? Sendo que essa primeira parte, que vai ser a parte de apresentação das teorias, da administração, do modo que elas foram, quando elas surgiram, e os momentos que elas foram passando e os focos que foram dados. Né? E aí tem a ideia do papel gerencial, que é colocado, porque de fato nós vamos tentar dar fazer essa pegada prática para os alunos. Né? Até para eles entenderem por que nós temos que entender a tomada de decisão vinculada aos sistemas. Né? E hoje em dia, por exemplo, das organizações, e é muito fácil eles compreender, talvez se eles já tenham essa compreensão, que os sistemas eles são simplesmente de importância notória, porque uma organização sem controle de dados e sem um instrumento, algo que facilite esse destrinchamento ou união, ou separação, e união e separação ao mesmo tempo de dados, a gente não consegue mais sobreviver assim. Né? A segunda parte da disciplina vai ser em cima da ideia da tomada de decisão, aí tipos, conceitos, formas, modelos. Né? E a terceira parte fica a cargo dos sistemas de apoio. Né? Nós vamos ver alguns tipos, vamos fazer um exercício com base em uma proposta que eu vou fazer, mas na frente vocês vão ver. Aquelas 3 divisões, né, elas se transformam nesses conteúdos. Então, nós temos aqui a ementa dividida em 3 partes da disciplina. Tá certo? Bom, o cronograma de aulas é esse. Né? Então, vão existir semanas, né, aulas. Eu estou colocando aulas, mas para não colocar apenas o momento da aula, mas a aula sendo o início até o final
de um período. Né? Então, se você for observar aqui, nós temos a aula 1 sendo do dia 18 do 5 até o dia 23 do 5. Então, durante esse período todo, o aluno vai ter uma videoaula, uma leitura e uma atividade para fazer. Na semana 2, do mesmo modo. Né? Ele inicia dia 25. Dia 18 é a segunda-feira. Dia 25 também é segunda-feira. Então, ele vai iniciar aí com o material de leitura e vai até o sábado, dia 6, onde vai ter a videoaula. E assim vai para todas as outras. Né? Então, a regra da disciplina é justamente que vai existir uma videoaula para assistir, um material para ler e um fórum para ser realizado. Né? E isso vai para todos eles. Né? Aqui nós temos uma videoaula, uma leitura e o trabalho em grupo. Né? Nas aulas, na aula do aluno vai ficar bem claro isso, aí também vocês vão poder entender direitinho. Na aula 6, nós vamos ter, além da minha videoaula, eles não vão ter o material de leitura, eles vão ter aqui também uma atividade de assistir uns vídeos sobre Solver e depois... Aqui tem um detalhe, né, que eles vão ter que fazer uma atividade antes de fazer o fórum, mas aqui o que é avaliativo é o fórum. Na aula 7, né, nós não vamos ter as aulas nem material de leitura, porque eles vão se preparar para a prova deles. Tá? E aí tem esses detalhes. Né? Bom, o sistema de avaliação, que vem a partir das atividades, então a coordenação me orientou, né, que as atividades e trabalho, fóruns e trabalho, né, eles valessem cada um 20% da nota final e a prova valesse 60%. Então, está aqui mantido o sistema de avaliação dos alunos comum. Né? Nós temos 5 fóruns, então esses 5 fóruns, juntando, vão valer esses 20%. Apenas um trabalho. Bom, aqui é um modo que está colocado na plataforma já, dessa forma aqui. Então, os alunos vão ter essa visão que vocês estão tendo agora. Né? Vou falar rapidamente. Né? Então, na primeira parte, está ali o período da disciplina, está ali o conteúdo que eles vão assistir na videoaula, tem o fórum, tem um plano de curso para dar uma lida e o material de apoio. O material de apoio ali é um material que está disponível lá no blog do curso, mas eu coloquei logo aqui, que é o material de uma disciplina que já ocorreu, dessa mesma, né, e que basicamente é o que nós vamos utilizar aqui no curso. Quando eu clicar no fórum, eles vão ter acesso ao material de leitura para esse fórum, certo? Outra coisa, né? Vocês vão observar que todos os fóruns, todas as atividades, elas estão com esse mesmo período, que é de 18 do 5 até o dia 3 do 7. Essa foi a orientação da coordenação do curso, mas ele me disse que vai existir uma mudança futuramente, tá? Mas por enquanto vai ficar aí. Então fiquem só atentos porque eu vou precisar da ajuda de vocês até o final da disciplina. Tá? A segunda aula, né? Também aqui já tem o material, já está disponível na plataforma. Dessa forma aqui, a gente tem um material extra, né? Que é para os alunos que tiverem mais interesse de ler outra coisa. Coloquei aqui um material extra. Tá? O Fórum 2, para o Fórum 2, o material é esse estudo de caso sobre desafios da administração no McDonald's, tá bom? É ele que está ligado a esse estudo de caso. A aula 3, mesmo módulo, está aqui o conteúdo que vai ser ministrado na aula. Nós temos o livro, que é um livro que nós vamos utilizar apenas no capítulo 2, nesse livro que ele fala sobre gestão do conhecimento, e o Fórum 3 está baseado nesse livro. Na aula 4, nós temos aqui o conteúdo da aula. Esses 2 textos obrigatórios, tá? Porque o trabalho está com base nesses 2 textos e com base na aula. Então, eles só vão conseguir realizar se eles assistirem tudo. Tá? Aqui tem um detalhe, né? Vocês estão vendo aqui, nossos colegas, essa atividade aqui vai ser em equipe. Equipe que eu digo, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento, porque tem polos que pode ter 20 alunos, né, e tem polos, sei lá, pode ter 40. Então, se eu for demarcar dupla, então pode ser que a quantidade de trabalho fique bastante grande, tá? Então, assim, a minha orientação para vocês é que vocês me ajudem a organizar os grupos de uma forma que não passe de 4 alunos por grupo, tá bom? No máximo 4. Na aula 5,
aqui na aula 5 nós também temos uma outra atividade, que é um fórum, né? E vocês estão vendo que nossos colegas também vão fazer essa atividade em dupla. Porque tem um detalhe, né? Aqui nós estamos falando sobre SAD e nós vamos falar sobre sistemas de inteligentes de apoio à decisão. Então nós vamos discutir um pouco sobre modelos, né? Modelos de tomada de decisão. Antes deles fazerem o fórum, eles vão ter que fazer um trabalho. Né? E aqui eu deixo claro como é que eles vão fazer o trabalho, né? Porque eles vão ter que escolher um dos modelos de apoio à decisão. Eles vão ter que resolver um caso. Por isso que eu coloquei em dupla, em grupo, porque eu quero que eles colaborem ali entre eles para discutir como a melhor forma de resolver esse caso. Eles vão compartilhar esses casos com a gente por meio de vídeos, né? E a partir dos vídeos, depois que todo mundo assistiu o vídeo de todo mundo, eles vão começar a discutir nos fóruns, né? Tá bom? Então tem tudo isso. Isso aqui eu estou deixando bem claro também na aula para eles, para que eles não fiquem com dúvida, embora eu tenha certeza que depois vão existir perguntas sobre isso, tá? Aí tem a aula 5, né, que é onde eu falei que nós não vamos ter mais atividade de leitura, porque eles vão ter um vídeo para assistir, né, sobre a aplicação do Solver, né. Esses dois vídeos já estão aqui, são vídeos curtos, então eu quero só que eles entendam como é que funciona o Solver, talvez até algum deles já conheça, e peço para eles darem uma olhada, e o fórum é sobre o Solver, então é para eles falarem um pouco o que é que eles acham de fragilidade, de benefícios, né. É uma aplicação interessante para o que a gente está fazendo, tá bom? Então pode ser que eles vejam a coisinha de um modo bem simples, a ideia da tomada de decisão. Na aula, desculpa, aqui nós temos aqui um erro de 4, 5, 6 e 7, tá? Na aula 7 nós temos a prova final, tá bom? E aqui na prova final vai ser uma prova individual. Os alunos vão fazer isso, eu estou vendo com a coordenação. Se eles fazem, se existe um modo de colocar no CIGAR e que garanta que eles não vão ter a colaboração de um do outro na hora de realizar a prova, né? Para que seja feita virtual, toda a prova. Tá? Bom, a bibliografia do curso e os contatos. Pessoal, sobre contatos, né, eu queria já falei com vocês lá, né, sobre a minha situação quanto a grupos, tá? Tá aqui o e-mail, então vocês podem falar por e-mail, vocês podem sugerir que os alunos falem por e-mail também, né? E a gente vai conversando, tá bom? Quanto ao desenvolvimento da atividade, tá? Na plataforma, isso já está tudo colocado. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para cá, tá bom? Ou então daquela outra forma que nós já conversamos. Abraço, boa sorte, todo mundo, bom trabalho e qualquer coisa eu estou aqui esperando as dicas de vocês, tá bom? Até mais. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, né, aqui eu vou apresentar agora o plano de curso da disciplina de sistemas de informação, de sistemas de apoio à decisão, tá certo? Aqui eu vou apresentar de forma resumida, tá bom? Porque esse mesmo conteúdo vai ser o conteúdo da primeira aula dos alunos. Então, eu vou apresentar rapidamente, até porque eu já falei bastante na parte introdutória e de uma forma geral apontando os primeiros passos e a ideia para vocês, tá certo? Antes, né, eu também acabei esquecendo de me apresentar um pouco, né? Antes, mas eu sou formado em administração pela USP. Eu sou mestre em administração pela UFPE. Essa disciplina de sistemas eu tenho uma afinidade porque eu já ministrei algumas vezes. Na administração, a gente chama ela de administração de sistemas de informação ou então sistemas de informação gerencial, né? E aí a gente abarca todo esse conteúdo que vai ser ministrado agora, tá? Então vamos lá. As informações gerais eu vou apresentar para os alunos, né? Disciplina começando dia 18
do 5 e terminando no dia 8 do 8. A dinâmica da disciplina, como é que ela vai ocorrer? Primeiro, nós vamos ter as videoaulas, né? E essas videoaulas vão ser a parte dos conteúdos que serão apresentados, né? O conteúdo, o conceito, né? Os conceitos apresentados em cada aula serão gravadas por mim e elas serão liberadas todos os sábados, né? Então, todo sábado, de acordo com o cronograma que nós vamos ver mais adiante, vai ter a liberação da aula, né? Então, a partir da aula, né, também tem a leitura, uma leitura de um material, seja ele um artigo, um capítulo de um livro ou um estudo de caso, tá? Mas sempre vai existir isso. Eu sei, né, que os alunos da graduação, principalmente, têm essa de cursos mais práticos, eles tendem a cansar um pouco mais quanto a leitura, mas, enfim, não tem como a gente fazer essa fuga, entende? Então, assim, os alunos vão ter que se acostumar com essa leitura, assim. Após a leitura, eles têm uma atividade para realizar, né? Então, as atividades, em geral, estão atreladas às leituras, né? Então, é quase uma obrigatoriedade fazer a leitura para fazer a atividade. E as atividades são de 3 tipos, né? São os fóruns, trabalho ou a prova. Desculpa. São desses 3 tipos, então ao longo da disciplina, nós vamos ter essas 3 modalidades de trabalho apresentando atividades. Bom, nossos objetivos, como eu já falei antes também, né, aqui é colocar os alunos à frente e compreendendo esse processo mais psicológico que é a questão da tomada de decisão, tá? Como é que ele acontece na cabeça da pessoa, né, os modos de tomada de decisão, né, e como é que os sistemas vão colaborar nesse processo, certo? A nossa meta é, ela foi dividida aqui em 3 partes, né? Sendo que essa primeira parte, que vai ser a parte de apresentação das teorias da administração, do modo que elas foram, quando elas surgiram e os momentos que elas foram passando e os focos que foram dados, né? E aí tem a ideia do papel gerencial que é colocado, porque de fato nós vamos tentar dar fazer essa pegada prática para os alunos, né? Até para eles entenderem por que nós temos que entender a tomada de decisão vinculada aos sistemas, né? E hoje em dia, por exemplo, das organizações, e é muito fácil eles compreender, talvez se eles já tenham essa compreensão, que os sistemas eles são simplesmente é, de importância notória, porque uma organização sem controle de dados e sem um instrumento, algo que facilite esse destrinchamento, ou união, ou separação, e união e separação ao mesmo tempo de dados, a gente não consegue mais sobreviver assim, né? A segunda parte da disciplina vai ser em cima da ideia da tomada de decisão, aí tipos, conceitos, formas, modelos, né? E a terceira parte fica a cargo dos sistemas de apoio, né? Nós vamos ver alguns tipos, vamos fazer um exercício com base em uma proposta que eu vou fazer, mas na frente vocês vão ver. Aquelas 3 divisões, né, elas se transformam nesses conteúdos. Então, nós temos aqui a ementa dividida em 3 partes da disciplina, tá certo? Bom, o cronograma de aulas é esse, né? Então, vão existir semanas, né, aulas. Eu estou colocando aulas, mas para não colocar apenas a aula, o momento da aula, mas a aula sendo o início até o final de um período, né? Então, se você for observar aqui, nós temos a aula 1 sendo do dia 18 do 5 até o dia 23 do 5. Então, durante esse período todo, o aluno vai ter uma videoaula, uma, uma leitura e uma atividade para fazer. Na semana 2, do mesmo modo, né? Ele inicia dia 25. Dia 18 é a segunda-feira. Dia 25 também é a segunda-feira. Então ele vai iniciar aí com o material de leitura e vai até o sábado, dia 6, onde vai ter a videoaula. E assim vai para todas as outras, né? Então a regra da disciplina é justamente que vai existir uma videoaula para assistir, um material para ler e um fórum para ser realizado, né? E isso vai para todos eles, né? Aqui nós temos uma videoaula, uma leitura e o trabalho em grupo, né? Nas aulas, na aula do aluno vai ficar bem claro isso, aí também vocês vão poder entender direitinho.
Na aula 6, nós vamos ter, além da minha videoaula, eles não vão ter o material de leitura, eles vão ter aqui também uma atividade de assistir uns vídeos sobre Solver e depois. Aqui tem um detalhe, né, que eles vão ter que fazer uma atividade antes de fazer o fórum, mas aqui o que é avaliativo é o fórum. Na aula 7, né, nós não vamos ter as aulas nem material de leitura, porque eles vão se preparar para a prova deles, tá? E aí tem esses detalhes, né? Bom, o sistema de avaliação, que vem a partir das atividades, então a coordenação me orientou, né, que as atividades e trabalho, fóruns e trabalho, né, eles valessem cada um 20% da nota final e a prova valesse 60%. Então, está aqui mantido o sistema de avaliação dos alunos comum. Né? Nós temos 5 fóruns, então esses 5 fóruns, juntando, vão valer esses 20%. Apenas um trabalho. Bom, aqui é um modo que está colocado na plataforma já, dessa forma aqui. Então, os alunos vão ter essa visão que vocês estão tendo agora. Né? Vou falar rapidamente. Né? Então, na primeira parte, está ali o período da disciplina, está ali o conteúdo que eles vão assistir na videoaula, tem o fórum, tem um plano de curso para dar uma lida e o material de apoio. O material de apoio ali é um material que está disponível lá no blog do curso, mas eu coloquei logo aqui, que é um material de uma disciplina que já ocorreu, dessa mesma, né? E que basicamente é o que nós vamos utilizar aqui no curso. Quando eu clicar no fórum, eles vão ter acesso ao material de leitura para esse fórum, certo? Outra coisa, né? Vocês vão observar que todos os fóruns, todas as atividades, elas estão com esse mesmo período, que é de 18/5 até o dia 3/7. Essa foi a orientação da coordenação do curso, mas ele me disse que vai existir uma mudança futuramente, tá? Mas por enquanto vai ficar aí. Então fiquem só atentos porque eu vou precisar da ajuda de vocês até o final da disciplina. Tá? A segunda aula, né? Também aqui já tem o material, já está disponível na plataforma. Dessa forma aqui, a gente tem um material extra, né? Que é para os alunos que tiverem mais interesse de ler outra coisa. Coloquei aqui um material extra. Tá? O Fórum 2, para o Fórum 2, o material é esse estudo de caso sobre desafios da administração no McDonald's, tá bom? É ele que está ligado a esse estudo de caso. A aula 3, mesmo módulo, está aqui o conteúdo que vai ser ministrado na aula. Nós temos o livro, que é um livro que nós vamos utilizar apenas o capítulo 2. Nesse livro que ele fala sobre gestão do conhecimento. E o Fórum 3 está baseado nesse livro. Na aula 4, nós temos aqui o conteúdo da aula. Esses 2 textos obrigatórios, tá? Porque o trabalho está com base nesses 2 textos e com base na aula. Então, eles só vão conseguir realizar se eles assistirem tudo. Tá? Aqui tem um detalhe, né? Vocês estão vendo aqui, nossos colegas, essa atividade aqui vai ser em equipe. Equipe que eu digo, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento, porque tem polos que pode ter 20 alunos, né? E tem polos, sei lá, pode ter 40. Então, se eu for demarcar dupla, então pode ser que a quantidade de trabalhos fique bastante grande, tá? Então, assim, a minha orientação para vocês é que vocês me ajudem a organizar os grupos de uma forma que não passe de 4 alunos por grupo, tá bom? No máximo 4. Na aula 5, aqui na aula 5 nós também temos uma outra atividade, que é um fórum, né? E vocês estão vendo que nossos colegas também vão fazer essa atividade em dupla. Porque tem um detalhe, né? Aqui nós estamos falando sobre SAD e nós vamos falar sobre sistemas de inteligentes de apoio à decisão. Então nós vamos discutir um pouco sobre modelos, né? Modelos de tomada de decisão. Antes deles fazerem o fórum, eles vão ter que fazer um trabalho. Né? E aqui eu deixo claro como é que eles vão fazer o trabalho, né? Porque eles vão ter que escolher um dos modelos de apoio à decisão. Eles vão ter que resolver um caso, por isso que eu coloquei em dupla, em grupo, porque eu quero que eles colaborem ali entre eles para discutir como a melhor forma de resolver esse caso.
eles vão compartilhar esses casos com a gente por meio de vídeos, né? E a partir dos vídeos, depois que todo mundo assistiu o vídeo de todo mundo, eles vão começar a discutir nos fóruns, né? Tá bom? Então tem tudo isso. Isso aqui eu estou deixando bem claro também na aula para eles, para que eles não fiquem com dúvida, embora eu tenha certeza que depois vão existir perguntas sobre isso, tá? Aí tem a aula 5, né, que é onde eu falei que nós não vamos ter mais atividade de leitura, porque é, uma, eles vão ter um vídeo para assistir, né, sobre a aplicação do Solver, né. Esses dois vídeos já estão aqui, são vídeos curtos, então eu quero só que eles entendam como é que funciona o Solver, talvez até algum deles já conheça, e peço para eles darem uma olhada, e o fórum é sobre o Solver, então é para eles falarem um pouco como é que eles, o que é que eles acham de fragilidade, de benefícios, né? É, é uma aplicação interessante para o que a gente está fazendo, tá bom? Então pode ser que eles vejam a coisinha de um modo bem simples, a ideia da tomada de decisão. Na aula, desculpa, aqui nós temos aqui um erro de 4, 5, 6 e 7, tá? Na aula 7, nós temos a prova final, tá bom? E aqui na prova final vai ser uma prova individual. Os alunos vão fazer isso, eu estou vendo com a coordenação. Se eles fazem, se existe um modo de colocar no CIGA e que garanta que eles não vão ter a colaboração de um do outro na hora de realizar a prova, né? Para que seja feita virtual, toda a prova. Tá? Bom, a bibliografia do curso e os contatos. Pessoal, sobre contatos, né, eu queria. Já falei com vocês lá, né, sobre a minha situação quanto a grupos, tá? Tá aqui o e-mail, então vocês podem falar por e-mail, vocês podem sugerir que os alunos falem por e-mail também, né? E a gente vai conversando, tá bom? Quanto ao desenvolvimento da atividade, tá? Na plataforma, isso já está tudo colocado. Pessoal, só quero fazer um alerta. Eu vou precisar da ajuda de vocês para duas coisas. A primeira é, na atividade sobre o McDonald's, o arquivo que eu tenho aqui, eu ainda não tirei a cópia dele, coloquei um arquivo em doc, vocês viram lá, né? Mas ele é um arquivo em PDF. Só que eu ainda não tirei aqui, não fiz aqui, não escaneei aqui a página do livro. Então eu vou fazer isso e vou encaminhar para vocês inserirem nos polos de vocês, tá? Para substituir aquele arquivo que está lá. Aquele arquivo não tem nada, tem só o nome assim, em construção. Ou é em breve, um dos dois. Aí vocês vão inserir lá. A outra ajuda que vocês vão precisar me dar é quanto à inserção desses vídeos, né? Então eu vou fazer os vídeos, quando os vídeos estiverem prontos, eu encaminho para vocês disponibilizarem lá na plataforma para os alunos. Tá bom? Tem um outro detalhe que eu já tinha falado, que era dos capítulos dos livros, né? Dos dois livros que eu estou utilizando, e aí, como eu já tinha falado, não, então tá aqui esse material para vocês me ajudar, tá? Também. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para cá, tá bom? Ou então daquela outra forma que nós já conversamos. Abraço, boa sorte, todo mundo, bom trabalho e qualquer coisa eu estou aqui esperando as dicas de vocês, tá bom? Até mais.